Evangelho de João, capítulo de número 5, do verso de número 1 até o verso de número 18. O texto diz assim: a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curados, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Meus irmãos, da última vez que eu falei com vocês aqui, eu falei também sobre a cura de um homem paralítico. Estou achando que eu sou o pregador dos paralíticos, ó. Uau! Naquela oportunidade nós usamos o texto de Lucas, capítulo de número 5, do verso 17 ao 26, e falamos sobre aquele homem que foi carregado pelos seus amigos e que foi descido pelo telhado. Jesus falou com ele: perdoados estão os teus pecados. Ele foi curado, levou o leito, nós falamos sobre isso. Mas eu disse a vocês que faltava um elemento daquela mensagem que eu queria ter falado com vocês aqui no dia, mas não foi possível pelo nosso tempo, pela direção que o Espírito nos dava naquele momento acerca daquela palavra. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre o problema que o mundo que aí está, o problema que o mundo, que nós aprendemos aqui na quarta-feira, eu acredito que aqueles que estiveram aqui vão se lembrar, que representa um reino de oposição ao reino de Deus. A mensagem central do Senhor Jesus no seu ministério terreno foi o reino de Deus. Ele em todo tempo falava sobre o reino de Deus é semelhante a isto. O reino de Deus é desta maneira, o reino de Deus é daquela maneira. Já disse aqui hoje, o reino de Deus é dos pequeninos. E há um reino que se levanta em oposição ao reino de Deus. Há um reino que é levantado pelas trevas para se opor a tudo aquilo que o reino de Deus é, e de tudo aquilo que o reino de Deus vai fazer.
comigo, com você, com toda a humanidade que aí está. Nós aprendemos que o estabelecimento deste reino é convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no, quanto as que estão na, fazendo isso, uma coisa só. Então, quando o Senhor Jesus se apresenta como sendo Filho de Deus, Ele se apresenta como alguém que é semelhante a Deus, e que é através dele que o reino será estabelecido, automaticamente ele ganha ali um partido de oposição. Quem são esses? Aqueles que são do reino das trevas. Eles se levantam em oposição àquele que é representante do reino de Deus. A partir do momento que nós nos reconhecemos como necessitados da graça de Deus, e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Nós temos sempre ouvido isso aqui, isso tem que estar fresco no seu coração. Nós nascemos para viver uma outra vida, para nós termos uma outra oportunidade. É isso que acontece? Sim ou não? É uma outra oportunidade de nós vivermos de novo a nossa vida? É isso que acontece? Não, não é. Nós nascemos do alto para viver agora uma nova vida em Deus. E essa nova vida fala, na verdade, de nós voltarmos ao propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Voltarmos ao lugar que desde a eternidade nós deveríamos nunca ter saído. A condição que nós deveríamos manter até hoje, que condição é essa? A imagem de Deus. Quando o Senhor Jesus vem anunciando esse reino, Ele e todos aqueles que o seguem, todos aqueles que se tornam seus discípulos e através deles se tornam também filhos, eles automaticamente ganham a mesma oposição que foi colocada sobre Jesus. Então, se você é alguém que ama Jesus, que gostaria de ser como Jesus, que gostaria de seguir os passos de Jesus, você deve tomar a sua cruz e segui-lo. Lembra-se disso? Também já foi falado aqui para vocês recentemente. Mas acima de tudo, você precisa entender que todo reino de oposição a Cristo vai se levantar também contra você. Baseado nisso, irmãos, eu queria falar um pouco da importância de você entender que o problema não está colocado sobre aquilo que você faz, mas o problema está colocado sobre a quem você é, ou aquilo que você se torna em Deus. Não é o que você faz que incomoda o reino das trevas, o reino de oposição ao reino de Deus. É quem você se torna. Se você se lembrar da última mensagem, quando aquele homem paralítico chega diante de Jesus, Jesus diz para ele: perdoado estão os teus pecados. No versículo 21, os fariseus começam a pensar, a cabeça deles começa a funcionar freneticamente, e eles dizem: quem é este? Quem é que pode perdoar pecados se não é Deus? O problema não é o pecado do homem ser perdoado ou não ser perdoado. O problema é que entre eles está alguém que diz que pode perdoar os pecados daquele homem. E o engraçado, na continuação do assunto, é que Jesus não nega, não, eu não posso perdoar os pecados deste homem. Não, ele diz: olha, o que é mais fácil? Dizer para este homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Então eu vou mandar ele levantar e andar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. A questão aqui não é nem o que eu vou fazer com ele, é o que vocês entendam, que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, que eu sou aquele que vem em nome do Senhor, que a unção do Senhor está sobre mim, e o reino de Deus é chegado. Porque o que estava acontecendo com aquele homem, o fato dele ser curado, irmãos, era uma condição circunstancial. Se você tem uma enfermidade,
Você vai diante de Jesus, você pode ser curado da tua enfermidade ou não ser. Se você for curado da tua enfermidade, isso é o quê? Uma circunstância. Você agora está sadio. Se você não for curado e você continuar doente, quantos aqui conhecem homens e mulheres de Deus, pessoas que viveram uma vida íntegra diante da presença do Senhor, mas morreram de uma enfermidade? Quantos conhecem? Levante assim a sua mão. Eu também conheço. E aí? Eles não estavam incluídos no reino de Deus por causa disso? Não. A condição de ter o pecado perdoado, essa é fundamental e eterna. Agora, a condição de ser curado fisicamente ou não, é puramente circunstancial. É um evento. Isso pode trazer mais conforto, mais tranquilidade para você? Pode. Mas isso muda quem você é no Pai? Isso pode alterar o que Cristo está fazendo e o que Ele está gerando dentro de você? Não, não pode. Aquele que adentra ao reino e passa a integrar o reino e passa a ser um agente de transformação para que o reino seja estabelecido, ele não pode ser movimentado pelas circunstâncias. Como ele não pode ser movimentado pelas circunstâncias, o problema do reino das trevas com você nunca vai ser o que você está fazendo, mas sim aquilo que você está se tornando. Mas pastor Isaías, o senhor leu um texto agora e está falando do texto de 2 semanas atrás, por quê? Espera aí, já vou juntar os dois já. Nessa história é um outro paralítico. E as pessoas que estavam se reunindo ali na cidade de Jerusalém, elas estavam reunidas em torno de uma festa, elas estavam preocupadas com um evento social muito importante dentro da cultura, um evento religioso que estava acontecendo, mas todos estavam ali vindos de vários lugares para participar de uma festa. Dentro daquilo, Jesus se afasta das pessoas que estavam com ele e vai ao tanque, a esse lugar chamado de Betesda, a esse tanque que estava ali à porta das ovelhas, e ele se depara com um homem que estava ali há 38 anos. A situação daquele homem não era boa. 38 anos paralítico, 38 anos vivendo a expectativa de receber uma cura física. Ele precisava ter a sua vida transformada. O texto não nos diz exatamente qual era o problema dele, mas deixa claro que ele não podia se locomover sozinho, ou pelo menos não conseguia fazer isso com facilidade. Porque quando as águas eram agitadas, sempre alguém chegava primeiro que ele, ou seja, ele não tinha condição de se movimentar com velocidade. Dá a entender também que ele não tinha como se movimentar sozinho, porque ele diz assim: não tenho ninguém que me leve até lá quando as águas são movimentadas. Ou seja, era um homem que, se podia se movimentar sozinho, o fazia com muita dificuldade. Todas as vezes que nós somos submetidos a um processo, todas as vezes que nós passamos por circunstâncias eventuais na nossa vida, algumas delas nos limitam e nos frustram, algumas fisicamente. Ontem nós estávamos ali em Alvorada do Oeste, o Hudson machucou o joelho, eu estou com o meu joelho aqui um pouquinho inchado também, isso me traz uma pequena dificuldade de locomoção. Então, um trauma sofrido nos causa dor e alguma dificuldade de locomoção. No meu caso é no joelho, é físico. Só que traumas não são sofridos apenas no corpo, mas feridas podem ser geradas também aonde? No coração, na alma das pessoas. Agora há pouco a gente estava ouvindo aqui o pastor falar sobre solitude, e ele falando sobre a introspecção, pessoas que são caladas demais, e normalmente aquela pessoa que é calada demais, fatalmente ela
foi submetida a algum tipo de trauma que não lhe dá segurança para falar o que precisa ser dito. Feridas são feitas no corpo, mas também são feitas na alma das pessoas. Na verdade, quando nós recebemos o impacto dessas feridas, quase nunca a gente deixa de viver por causa disso. Quase nunca a gente deixa de existir por causa disso. Mas nós vamos nos adaptando às circunstâncias, vamos criando jeitos de viver apesar disso, jeitos de viver apesar daquilo. Eu tenho um primo, o irmão José Edivaldo. Se ele ouvir essa ministração, que saudade de você, Zé. O Zé é um primo legal, irmãos. Quando eu era pequeno, ele me punha nos ombros, assim, me carregava nas costas. Né? Já pensou ele fazer isso hoje? Né? Mas o Zé, ele foi vítima de poliomielite, paralisia infantil, e ele tem o seu braço direito atrofiado, totalmente atrofiado. Então, ele não é como as outras pessoas, que têm a facilidade de se locomover ou de carregar as coisas com o seu braço direito. O que é que ele fez? Ele desenvolveu uma capacidade ultra, mega especial de usar o braço esquerdo. O braço esquerdo do Zé, ele é muito mais forte do que o braço esquerdo de qualquer outra pessoa. Por quê? Ele criou uma compensação. Eu não tenho o braço direito, então eu preciso usar o meu braço esquerdo para fazer o serviço dos dois braços. Logo, o meu braço esquerdo é um braço que fica fortalecido. Sim ou não? Os irmãos estão concordando comigo? Amém? Agora é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque existem coisas que só podem ser feitas com o braço direito. Por exemplo, coçar o cotovelo do braço esquerdo. Só dá para fazer com o braço direito. Ninguém que só tem o braço esquerdo consegue coçar o seu próprio cotovelo. Então, dentro daquela situação, dentro daquela limitação física, o Zé foi lá e se adaptou, criou mecanismos para que ele não morresse, para que ele sobrevivesse. E ele vive muito bem a sua vida, já está quase sendo avô. Olha que maravilha. Isso acontece nas feridas também da nossa alma. Nós passamos por traumas e nós não morremos, mas nós criamos mecanismos de segurança e nos tornamos reféns daquela ferida que foi gerada em nós. E a partir do momento que nós nos acostumamos com aquela condição, nós criamos uma enorme resistência em ter a nossa condição mudada, ainda que o próprio Deus esteja diante de mim e de você e diga: queres ser curado? Jesus chega diante daquele homem e pergunta: queres ser curado? Qual era a pergunta ou a resposta natural daquele homem dar para Jesus? Se fosse, quem aqui tem algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade? Faça assim com a sua mão. Quem? Levante a mão. Todo mundo está sadio aqui? Dor de cabeça, dor no joelho, dor na perna. Oh, glória. Você quer ser curado, irmão? Sim ou não? Acabou. A resposta lógica é: queres ser curado? Sim, eu quero. Ainda que eu não disponha, que eu não seja Jesus, eu não disponha, a não ser pelo Espírito Santo, de capacidade de curá-los. Mas a resposta imediata é: sim, eu quero. Mas a pessoa que desenvolveu mecanismos de sobrevivência dentro daquela condição a qual ela foi submetida, ela não reconhece a oportunidade de ter a sua realidade transformada. Pelo contrário, ela arruma desculpas, subterfúgios, para permanecer na mesma condição em que ela está. Quando Jesus diz para ele assim: queres ser curado? Ele diz assim: não posso. Não tem como. Para mim é difícil. Eu tenho uma agenda muito complicada, eu tenho muito compromisso. Ó Jesus, 38 anos que eu estou nessa situação, para mim não tem mais jeito. Todas as vezes que a água é agitada, eu não consigo ir lá sozinho. Também não tem alguém que me leve lá, então. Olha,
querer eu até quero, mas para mim não dá. Para mim, olha, é sem esperança, é sem expectativa, é sem perspectiva. E eu queria te perguntar, meu irmão, quantas vezes você se sentiu assim? Você olhou para algumas circunstâncias que estão adiante de você, sonhos, quem sabe que você deixou enterrado lá no passado, e alguém pergunta para você: escuta, você não quer ser alguém relevante no reino de Deus? Você não quer ser alguém que seja reconhecido por aquilo que você está se tornando no Senhor, pois o Senhor quer usar poderosamente a sua vida, Ele quer renovar a sua identidade, e você vai ser alguém que todos vão olhar e vão dizer: olha, aquele ali é um servo do Senhor, aquele ali carrega a mensagem de Cristo no seu rosto, nas suas atitudes. Você não quer? Para mim não dá, irmão, porque para mim a situação é muito... Eu tenho uma vida muito sofrida. Ah, pastor, se o senhor escutasse a minha história, se o senhor soubesse o que eu passei, se o senhor soubesse o que andam falando de mim, pastor, se o senhor soubesse quanto dinheiro eu já tive, se o senhor soubesse quantas dívidas eu adquiri, se o senhor soubesse em quantas confusões eu entrei, se o senhor soubesse o quanto a minha família está distante de mim, se o senhor soubesse quanta oportunidade eu perdi de estudar e de evoluir enquanto pessoa. Não é isso que Deus está perguntando para você hoje. Ele está perguntando se você quer ser curado. A pergunta é simples: quer ser curado? Quer ter a sua condição mudada da condição que você estava vivendo anteriormente? Mas mais nada. Ninguém está perguntando para você de mais, de menos, de preposição. Não tem mais, porém, no entanto, contudo, todavia, que queres ser curado. E aquele homem é surpreendido com a palavra de Jesus, que diz para ele: olha, eu não estou aqui com muito tempo para ficar te ouvindo se lamentar por aquilo que aconteceu no passado. Eu não estou com muito tempo para ficar aqui te ouvindo se lamentar porque você não consegue se locomover, ou porque faltaram pessoas que te carregassem até as águas. Eu estou aqui para te dar uma palavra pontual: levanta, toma o teu leito e anda. 38 anos depois, imediatamente, ele levantou. Aquele que antes precisava ser carregado, agora ele está em pé. E ele não precisa mais ser carregado, por quê? Porque agora ele pode até inclusive carregar o seu leito. A cama, a maca onde ele estava ali jogado, agora não é mais problema, não é mais aquilo que o amparava, é na verdade algo que ele carrega agora, e ele está, olha, saindo daquele lugar. Ele fala: eu perdi muito tempo aqui, mas finalmente eu me encontrei com alguém que pôde mudar a minha condição. Estou indo embora, estou saindo do lugar. Então, primeiro, as pessoas que são submetidas a condições, as circunstâncias traumáticas, elas desenvolvem formas de viver apesar daquilo que ela passou. E ela fica vivendo uma vida, mas ela fica vivendo uma vida aleijada no espírito, aleijada na alma. Você está entendendo o que eu estou falando com você, não? Ela vive, ela até sorri, ela até é engraçada, às vezes ela até faz piada da situação que ela está vivendo, mas aquilo ali é um jeitinho. É uma alma aleijada, é uma alma que desenvolveu uma capacidade de se superar através daquilo ali, mas sempre que alguém chega e toca naquele ponto, o mundo dela cai. Essa pessoa fica totalmente instável. Por quê? Porque há circunstâncias aonde aquele lugarzinho onde você sofreu o trauma, ele te é exigido. Há coisas que só a mão direita pode fazer. Não adianta você ficar vivendo mais ou menos, tapando o sol com a peneira, escondendo atrás desse trauma que você viveu, achando que você vai conseguir levar a tua vida até o fim, porque não vai. Num determinado momento, isso lhe vai ser apresentado e você vai se sentir desconfortável, o teu mundo pode desabar por causa disso. Então você precisa encontrar
com aquele que é o Filho do homem, aquele que pode também te tornar filho, e aquele que pode sarar de uma vez por todas a sua alma, aquele que pode mudar de uma vez por toda a circunstância que você vive. Quando aquele homem pega o seu leito e sai carregando, ele encontra com uma outra situação agora. Por quê? Porque eu disse que as pessoas se acostumam a viver daquele jeito, não é verdade? Só que tem um outro problema: as pessoas que estão à sua volta, elas se acostumam também a te ver naquela condição. São criados mecanismos sociais, condições estabelecidas pelas pessoas, e a gente até chamou isso durante um bom período de tempo de evangelho, mas o nome disso é religião. A religião é sim oposição ao reino de Deus. Às vezes você tem uma figura satânica, de um diabo de rabo, de chifre, você fala, esse aí que é a oposição ao reino de Deus. Não é não, meu irmão. Às vezes a oposição ao reino de Deus, não que essa figura demoníaca não seja, às vezes é alguém que parece que não é. São pessoas com quem sabe você já conviveu, e elas parecem até ser boazinhas, te dizer coisas boas, algumas delas até falam em nome de Deus, mas elas não têm preocupação nenhuma com a condição que você está vivendo. Eles querem apenas que você cumpra regras e se coloque numa situação que seja conveniente para eles. Raça de víboras é o que eles são. Eles nunca se preocuparam com a condição daquele homem. O homem estava diante de Jesus e dizia, não tem ninguém que me leve até as águas. Enquanto ele estava ali aleijado, não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, e a sua condição é mudada, ele sai dali carregando o leito, alguém encontra com ele. Olha aí o versículo de número 11. Um pouquinho antes do 10, alguém diz para ele, ei, para. Ele falou, como assim para? Comecei a andar agora? Fiquei 38 anos parado, agora que eu comecei a andar, não, para. Como assim, para agora? Hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Mas eu comecei a andar agora, eu fiquei 38, para. Não queremos saber como é que foi os seus 38 anos aí para trás. O que importa é que você não pode carregar o teu leito hoje. Mas ele disse assim, olha, só para você saber, eu nem sabia que eu ia carregar esse leito hoje. Eu saí de casa e fiquei numa expectativa que eu já tinha uns 38 anos, eu nem sabia do que ia acontecer, mas eu encontrei um homem. Eu encontrei um homem que disse para mim assim, ó, levanta, levanta. Quando ele disse assim, eu encontrei um homem que me disse levanta, ele disse assim, ó, eu encontrei um homem que mudou a minha história. Eu encontrei um homem que restituiu a minha condição de caminhar e me locomover. Eu encontrei um homem que devolveu a minha dignidade. Eu encontrei um homem que me alcançou quando todos haviam virado as costas para mim. Eu encontrei um homem que me viu de longe e não ficou distraído com os grandes eventos, com as grandes conferências. Ele foi lá onde eu estava e mudou a minha sorte. Eu encontrei esse homem. E foi ele que me disse, toma o teu leito e anda. Se você ouvisse esse testemunho do próprio paralítico, como é que você ia reagir, irmão? O que você ia dizer para o paralítico? Né? Uau!
Cara, é mesmo, velho, você era paralítico, era 38 anos, meu, que coisa de louco, você encontrou Jesus e Ele te curou, e a tua família já sabe disso? Não, a minha família não sabe ainda. Cara, então eu vou lá contigo na tua casa, eu quero ver a cara da tua mãe, eu quero ver a cara do teu pai, eu quero ver a cara do teu irmão, quando ele estiver andando, cara, vai ser muito legal, cara, glória a Deus, você está curado. Essa seria uma reação normal, né? Um pouco frenética, eu sou sanguíneo, mas essa seria a reação. Os fariseus nem ouviram o que ele estava falando. Eles só falaram para ele assim, ó: eu quero saber quem foi o homem que mandou você carregar o leito. Eles nem ligaram para a vida transformada. Eles nem ligaram para uma condição restaurada. Eles só queriam saber quem tinha ferido um princípio que lhes era conveniente, e quem era aquele que tinha te mandado carregar o leito. Ele diz assim, ó: não sei. Ele não gosta de ibope, ele não gosta de holofotes. Como tinha muita gente naquele lugar, ele mandou: levanta, toma o teu leito e anda. Quando eu olhei, ele não estava mais lá. Eu não sei nem quem ele é, mas que eu estou andando, estou carregando o meu leito, e eu estou fazendo isso porque ele mandou. Essa mensagem, irmãos, ela traz um peso sobre a sua vida. Abra bem os seus ouvidos e entenda o que eu vou falar para você. Não seja escravo das pessoas que não estão preocupadas com a sua condição. Não seja escravo de pessoas que estão à sua volta simplesmente por aquilo que você pode lhes oferecer. Não seja escravo de pessoas que estão perto de você simplesmente porque você faz aquilo que lhes é conveniente. Ande, caminhe somente pela palavra daquele que pode mudar a sua condição de vida, aquele que pode restaurar as suas feridas, aquele que pode te colocar de pé, e que se preocupa com você, mesmo você estando num canto aonde ninguém vai, Ele vai até você. É pela palavra dele que você tem que andar. Mas, irmão, a vida inteira eu fui devoto de não sei quem lá. Mas a vida inteira eu obedeci a palavra do bispo fulano de tal. Mas ele falou para mim que se eu não ficar ali naquele lugar e não fizer aquilo que ele mandou, vai vir uma maldição sobre a minha vida. Ei, pelo amor de Deus, não existe maldição sobre aquele a quem Deus abençoou. O único que pode lançar bênção ou maldição sobre a vida de alguém, o único que tem poder para definir a condição de alguém, é o Senhor nosso Deus. Essas pessoas, elas estão simplesmente se servindo de uma posição que não é delas, para fazer sofrer um povo que também não é seu. Guarde isso no seu coração. Não ande pela palavra dessas pessoas que não se preocupam com você, mas ande pela palavra daquele que mudou a sua condição de vida. O problema deles com Jesus era o sábado. O problema deles com Jesus era quem ele era. O problema deles com aquele homem não era o fato dele estar curado ou dele não estar curado. O problema daquele homem, ou deles com aquele homem, é que agora ele conhecia alguém que podia mudar a circunstância de outras pessoas, assim como tinha mudado a dele também. Uma pessoa que se encontra com Jesus e recebe dele aquilo que ele é, e ele é amor, ela passa a se alimentar daquilo, e daquilo que ela se alimenta, ela vai servir também as outras pessoas. E essa pessoa passa a ser uma pessoa muito perigosa para o reino de oposição ao reino de Deus. Elas precisam ser caladas, elas precisam ser tiradas de circulação,
Elas precisam ser amedrontadas. É por isso que a oposição vem sobre elas. Não fala isso, não faça isso, não é assim, não é desta maneira. Esqueça tudo isso. Esqueça dessas pessoas. Olha.